Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Passando para postar mais um videozinho aqui para vocês e dessa vez para falar especificamente sobre como que o Copilot pode ajudar nas eleições, como que ele pode ajudar, por exemplo, um eleitor, né, nessa época que é uma das mais importantes, né, para que a gente exerça ali o nosso direito como cidadão, né? É um tema muito sensível, um tema que a própria Microsoft busca se eximir, né, de qualquer responsabilidade, né? No fim das contas, inclusive, eu reforço aqui que os prompts e as sugestões que eu mencionar são meramente sugestivos, né? De fato, e que eles tendem a, no fim das contas, ajudar você a determinar em quem você vai votar, mas não necessariamente ser o único fator, né? Ser o único fator decisivo ou decisório, por exemplo, para o seu voto, tá? A ideia aqui é justamente usar o Copilot, né, como um mecanismo de inteligência que ele é, para ajudar você, né, a ter mais informações sobre os seus candidatos e sobre as pessoas às quais você de repente deseja votar, ok? Eu sei que está saindo um pouquinho atrasado, né? Porque pô, as eleições já encerrou até a votação, mas do primeiro turno. Em muitos lugares, muitas cidades do Brasil ainda vai ter o segundo turno, então tenho certeza que esse vídeo ainda assim vai ser útil, não só, claro, para as eleições, mas eu tenho certeza que os exemplos que eu trouxe aqui, vocês podem de repente aplicar para outros aspectos da vida de vocês e outros tipos de cenários, tá? Sem contar que ainda assim esse vídeo vai ser útil para as eleições presidenciais em 26, para as eleições municipais novamente ali de 2028, e disso eu não tenho dúvidas, tá? Mas vamos lá, pessoal, sem mais delongas. A ideia é trazer aqui para vocês 4 aspectos dos quais eu julgo que o Copilot seja capaz de ajudar no quesito das eleições, tá? São eles, primeiramente, checagem de fatos. Tá? É comum que na época de eleição os candidatos falem que fizeram isso, que fizeram aquilo, tá? E você pode utilizar o Copilot para te ajudar nesse sentido, a obter informações para saber se aquilo que o candidato disse que fez é de fato verdade, tá? Segundo, você também pode utilizar o Copilot para entender o histórico de um candidato, entender de quais partidos ele já participou antes, quais projetos ele já se envolveu antes, se ele, por exemplo, ajudou na criação de alguma lei ou a mandar algum projeto para o Senado ou algo do gênero, enfim. A ideia é que você consiga ter uma maior noção, né, do passado daquele candidato. Terceiro item, você também pode utilizar o Copilot para te ajudar a comparar candidatos especificamente, baseados em alguns respectivos detalhes que você menciona, tá? E por fim, quarto item, né, mas não menos importante, você pode utilizar o Copilot para te ajudar a encontrar algum candidato que de repente se alinhe mais aos seus ideais. Tá? E aí, seguinte, eu vou rodar aqui na tela alguns prompts para vocês verem justamente o Copilot funcionando e me ajudando com todos esses pontos que eu falei para vocês, tá? No quesito em questão, né, eu vou pegar aqui e vou utilizar como exemplo a cidade de Sorocaba, tá? Onde eu vou utilizar aqui para o meu exercício os candidatos Danilo Balas e o Rodrigo Manga, que estão disputando aí a prefeitura lá em Sorocaba, tá? E aí vamos lá, primeiro item, certo? Eu falei para vocês que o Copilot pode ajudar a checar fatos. Tem um vídeo no Instagram do Rodrigo Manga mencionando que ele asfaltou pelo menos 300 quilômetros ali de vias, né, nesse seu primeiro mandato, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu coloquei isso aqui num prompt, tá? Especificamente, tá? Deixa eu jogar aqui no Copilot, ó. Joguei isso num prompt, certo? Ó. O atual prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, alega que asfaltou mais de 300 quilômetros em seu primeiro mandato. Você tem evidências que corroborem essa afirmação? Então, mandando isso para o Copilot, ele vai buscar ali na web, na internet, por evidências que ajudem, né, no fim das contas, a afirmar, né, a corroborar, no fim das contas, se essa afirmação do Rodrigo Manga é verdadeira ou não, tá? E aqui temos, ó, ele encontrou evidências, tá? A gente tem aqui, inclusive, os links de onde que o Copilot se baseou para trazer essas informações, certo? E eu, obviamente, posso ir fazendo outras perguntas baseado em outros candidatos, outras evidências, etc. Tá? Obviamente que o Copilot nem sempre vai ter resposta para tudo, mas muitas das vezes ele pode ser útil e nos ajudar nesse quesito.
Segundo item, entender o histórico de um candidato. Tá? Nesse caso especificamente, eu já deixei até um prompt aqui pré-criado e eu, inclusive, no link desse vídeo, eu vou deixar os 4 prompts que eu utilizei, tá? Seguinte, nesse caso especificamente, ó, eu vou perguntar para ele: me gere uma lista com a trajetória política do candidato a prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, em ordem decrescente, desde o início da sua vida pública, mencionando os cargos que ocupou, eleições que disputou, projetos e iniciativas que participou, polêmicas em que se envolveu e quaisquer outros detalhes que possa ser relevante para o eleitor, tá? Vamos esperar aqui então. E olha só. Olha só que bacana, né? Então mostra aqui que em 2024 ele está tentando se reeleger, que ele foi prefeito ali de 21 a 24, 2020 ali no fim das contas ele foi eleito prefeito, né? Teve 2 mandatos de vereador, alguns projetos e iniciativas relacionados à infraestrutura e mobilidade urbana, tá? Algumas polêmicas como mudança de partido e no fim das contas gestão pública, né? No fim das contas relacionado ali, por exemplo, algumas críticas com relação à gestão de recursos. E aí eu posso ver aqui, ó, todos os links que o Copilot utilizou, né, para se embasar nesse resumo que ele trouxe aqui para mim. O terceiro aspecto que eu falei para vocês, que o Copilot consegue ajudar, é a comparar candidatos, tá? Novamente, utilizando como exemplo esses dois que eu falei para vocês, o Rodrigo Balas e desculpa, o Danilo Balas, né, no fim das contas, e o Rodrigo Manga, né, eu vou colocar esse prompt aqui, tá? Ó, olha só. Eu vou pedir para ele criar uma tabela comparando os candidatos à prefeitura de Sorocaba, Rodrigo Manga e Danilo Balas, baseado nos seguintes itens: nome completo, número, partido atual, partidos anteriores, origem, né, de onde que é, valor recebido do fundo eleitoral, patrimônio declarado, espectro político, ideologias defendidas, se já foi eleito anteriormente, em quais cargos, se responde a algum processo ou se já foi condenado por algo e, por fim, se foi envolvido em algum escândalo e se foi, qual. Vamos pedir aqui então para o Copilot fazer esse comparativo para nós. E cá temos o nosso comparativo, tá vendo? Ó? Um é do Republicanos, o outro é do PL, né? Partidos anteriores, ó, o PP e do DEM, né? O Rodrigo Manga, origem, os dois são de Sorocaba, valor recebido do fundo eleitoral, tá vendo? Ó? Temos aqui do Rodrigo Manga, tá vendo? Ó, tanto o valor recebido quanto o patrimônio declarado. Como eu falei, ó, nem todos os itens estão disponíveis, né? Por isso que ele não preencheu. O espectro político, tá vendo? Ó, ideologias defendidas, se já foi eleito anteriormente, tá vendo? Ó, o Danilo Balas, ele foi deputado estadual, se responde a algum processo, olha, por exemplo, nesse caso, ele menciona que o Rodrigo Manga já foi envolvido ali em denúncias de corrupção, mas sem condenações. E se foi envolvido em algum escândalo, se sim, qual, né? Ó, denúncias de corrupção envolvendo contratos públicos, por exemplo, tá? Deixa eu até eu não vou abrir esse link aqui, mas tem os links, obviamente, com todas as informações as quais o Copilot utilizou para se embasar nessa tabela, tá? Obviamente, gente, eu não estou aqui para enviesar ninguém, tá? Eu só estou mostrando para vocês como que dá para a gente utilizar o Copilot, né? Utilizar essas ferramentas de IA que a gente tem hoje em dia ao nosso favor. Eu não estou a fim de denegrir o candidato ou a pessoa, enfim, ninguém, tá? Beleza, pessoal, e vamos agora para o quarto ponto, o quarto benefício no qual o Copilot pode ajudar a gente nas eleições, que basicamente é encontrando um candidato que se alinhe mais aos nossos ideais. Partindo da premissa, claro, que a gente já tem até ali alguns candidatos, né, os quais de repente a gente acha interessante e a gente só está indeciso para saber qual o melhor. Então é o seguinte, pessoal, eu vou colocar aqui algumas causas, digamos, que eu defendo não, mas são só exemplos, não dizendo que eu defendo ou não defenda, mas são só alguns exemplos para mostrar para vocês os resultados, tá? E eu coloquei aqui também o nome de 3 vereadores que estão concorrendo aí a uma vaga, né, a uma cadeira aqui no município de São Paulo. Então, o que que eu pedi aqui? Vou pedir para o Copilot, tá?
Eu coloquei aqui, considere que eu apoio, por exemplo, a causa animal, presença mínima de Estado, educação de qualidade, políticas sociais para os mais necessitados, Estado laico, política de inclusão para pessoas com necessidades especiais e causa climática. E que eu tenho os seguintes candidatos como preferidos. Aí eu coloquei aqui então três, tá? Dir Salles, Toninho Vespoli e Aldo Lima, por exemplo. E aí eu pedi para ele criar uma tabela e atribuir para cada um desses candidatos uma nota de 1 a 10, né, baseado na importância que tem aquele aspecto para o respectivo candidato, baseado em fatos reais e públicos da internet, né? E aí em seguida eu peço para ele gerar uma base relacionado, né, a todos os aspectos e ordenar por ela, da maior para menor. Né? E além disso, obviamente, para adicionar as referências que foram utilizadas para calcular a pontuação, para que a gente possa auditar, no fim das contas, como que o Copilot chegou nessa referida nota. Tá? Então vamos lá. E olha só que interessante, ele criou aqui o comparativo dos três candidatos, tá? Para cada um dos aspectos que eu mencionei: causa animal, presença mínima de Estado, educação de qualidade, tá? E aí eu posso consultar aqui as referências que foram levadas em consideração, né, para cada um desses respectivos candidatos. Beleza? Bom, pessoal, eram essas sugestões, né, de prompts, né, e de uso, por exemplo, do Copilot que eu queria trazer para vocês, para de repente ajudar, né, a votarmos, né, de uma maneira mais consciente, a pesquisar sobre os nossos candidatos. Uma coisa que me entristece muito são as pessoas que muitas das vezes simplesmente só pegam um santinho ali na rua, né, e simplesmente vão votar naquela pessoa sem pesquisar efetivamente quem que é ela, o que que ela fez, né? Então, unir o útil ao agradável, falando aqui um pouquinho de Copilot e também um pouquinho de política, mas sempre de forma apartidária, tá? Eu espero que o vídeo tenha sido útil para vocês, tá bom? Depois tentem fazer alguns testes aqui e tentem fazer alguns testes com o município de vocês, candidatos de vocês, e digam aqui nos comentários quais que foram os resultados, se vocês tiveram resultados legais, beleza? Forte abraço, pessoal!